Olá, seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, o nosso encontro semanal de todas as segundas-feiras, às vezes na terça-feira, dependendo da correria, mas aqui é o canal onde nós conversamos sobre Bíblia, teologia, espiritualidade, onde, enfim, a gente se reúne para estar ao redor da fogueira da presença de Deus, para aprender mais sobre Ele, para ir mais fundo nas Escrituras, para ir mais fundo no conhecimento de Cristo Jesus. É para isso que este canal existe. E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 6, uma história muito conhecida. E você sabe que cada história, relato bíblico, cada ensinamento, ele possui em si várias camadas, é como uma cebola. Então a gente pode olhar para uma mesma história, para um mesmo relato, isso acontece muito nos evangelhos, e extrair dele, aprender dele várias lições espirituais para a nossa caminhada de fé. E, consequentemente, aprender um pouco mais sobre o caráter de Deus, porque a palavra de Deus, ela é nada mais do que isso, a revelação de quem Deus é. De Gênesis a Apocalipse, nós conseguimos encontrar, decifrar e entender melhor sobre quem é esse Deus. A palavra de Deus ela é como uma espada afiada, que ela penetra, ela é poderosa o suficiente para dividir, né, ossos e medulas, corpo e alma. Então é por isso que a gente está aqui. Marcos capítulo 6, a gente vai ler do verso 30 até o verso 44. Diz assim: os apóstolos reuniram-se e os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora este povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar dinheiro em pão, tanto dinheiro em pão, e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que servissem o povo. E também dividiu 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Uma história muito conhecida, uma história que as crianças sabem de cor, geralmente, né? Uma história muito contada para as crianças, a história da multiplicação de pães e peixes, e ela possui várias camadas. Como, por exemplo, nós confiarmos na provisão de Deus, nós confiarmos na provisão de Jesus, como, por exemplo, como muitas das vezes nós nos encontramos, né? Jesus, eu não consigo enxergar o próximo passo, o que o senhor vai fazer? Mas o que eu quero destacar é nesse ponto aqui, olha. No verso 41, diz assim: tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo. Esse detalhe é o único que traz esse detalhe de que como é que funcionava como é que funcionou a distribuição, né? Então Jesus ele multiplicava, entregava aos seus discípulos, os discípulos serviam os grupos de 50 e de 100, depois retornavam, Jesus multiplicava novamente, e eles pegavam e assim e ainda, e funcionava nesse esquema, funcionava nesse formato. Por exemplo, essa mesma história no Evangelho de Mateus não traz esse detalhe, também no Evangelho de João não traz esse detalhe. Essa é uma história que está presente nos 4 evangelhos.
Mas Marcos, ele traz esse detalhe, e eu acho esse detalhe fundamental. Em João, no capítulo 6, você vai ver que Jesus, ele usa ele usa o milagre como um pano de fundo para ele se declarar como o pão vivo que desceu do céu. E esse é um discurso tão duro que algumas pessoas, mesmo após terem se satisfeito, terem as suas necessidades atendidas, terem comido e se fartado de pães e de peixe, elas se levantam e saem, porque dizem, dura é essa palavra, né? Quem pode suportá-lo? Nós encontramos esse pós-sermão aqui no livro de Marcos, mas nós encontramos esse detalhe. Jesus é sim o pão vivo que desceu do céu, e essa multiplicação apontava diretamente para ele. Nenhum milagre que Jesus proferia, que Jesus realizava, ele era sem um contexto intencional. O milagre, ele nunca era um fim em si mesmo, mas um meio para que se fosse pregada a graça, para que se fosse pregada a mensagem do evangelho, para entender que a partir de agora não é através do seu mérito, mas é da graça ofertada que se apresenta diante da sua vida, não é através daquilo que você faz. Pedro não fez nada para merecer a multiplicação, para merecer ali o milagre da pesca maravilhosa. Mas diante de tal milagre, o que ele faz? Ele vai até Jesus e se prostra e diz, Senhor, afasta-te de mim. Ou seja, a ordem agora é inversa. A graça se apresenta e eu respondo à graça que me é oferecida. Diante disso, nós temos algo muito intencional nesse milagre. Eu não sei se você se lembra, mas em Êxodo houve ali o processo estabelecido pelo próprio Deus para sustentar o seu povo, que era o processo do maná. E como que funcionava o processo do maná, da alimentação do povo? Todos os dias pela manhã, o Senhor mandava maná do céu, o Senhor mandava alimento do céu. Ele mandava uma determinada porção que era suficiente para todos, mas não era suficiente para o dia seguinte. Com exceção da sexta-feira, que a porção era dobrada, para que o povo ali cumprisse a guarda do sábado e não saísse em busca de alimento. Vale lembrar que naquela época não tinha carro, não tinha as facilidades que a gente tem hoje, então o buscar o maná, ele exigia esforço. O sol era quente, ele exigia esforço. Com exceção da sexta-feira, a porção só era válida para aquele dia. Se você ajuntasse com medo de que faltasse a porção de um dia para o dia seguinte, essa porção estragava. Então era um produto perecível com um dia de validade. Então observa isso. Vamos olhar agora com os olhares espirituais. Havia uma porção que Deus dava, que era válida para aquele dia, para aquele momento. Existem porções que o Senhor nos dá que são válidas para essa estação. E quando a gente fala de comunhão e relacionamento pessoal com o Senhor, a porção ela é diária. Não adianta você ir na igreja no domingo ou no sábado e achar que aquela porção que foi entregue ali, ela continua sendo válida para todos os dias. Se você se alimenta ao almoço de hoje, no almoço de amanhã você vai precisar se alimentar de novo. Então uma porção ela é dada e ela é válida somente para aquele momento. Por quê? Porque no dia seguinte, Deus vai dar uma nova porção. Deus vai dar mais, mas no tempo certo. Não estou falando de bens materiais, não estou falando de bênçãos financeiras, por mais que também possa significar isso, mas eu estou principalmente referindo à porção que o Senhor está nos dando. Quando nós falamos de comunhão diária, leitura da palavra, a porção é para aquele dia. Cada dia as misericórdias do Senhor se renovam e Ele nos entrega uma nova porção. E a gente vê isso agora, milênios depois, sendo retratado, sendo revisto na multiplicação. Porque qual que era o esquema de funcionamento? Jesus multiplicava, torna a dizer, Jesus multiplicava, Ele era a fonte da bênção. Ele era a fonte do milagre. Havia sim pães, mas esses pães não seriam suficientes. Precisava que Jesus colocasse a mão. Então, os pães que Jesus multiplicava, os discípulos, eles pegavam os cestos, eles iam distribuindo a sua porção para a multidão e chegava um momento que essa porção ela acabava.
Amado, chega um momento que a porção ela acaba. Chega um momento que a estação acaba. Chega um momento que a estação finaliza. Essa estação que eu estou te dizendo, as estações espirituais podem ser um ano, podem ser meses, podem ser anos, podem ser semanas. Tudo depende do processo na qual nós estamos inseridos individualmente no Senhor. Mas fato é que chega uma hora que ela acaba. Quando nós falamos de comunhão diária, cara, tem um prazo de 24 horas. Porque no dia seguinte eu preciso me alimentar de novo. Então os discípulos eles faziam isso. Quando acabava o pão, eles vinham diretamente na fonte. Pegavam mais pães e continuavam a distribuir. Eles não conseguiam distribuir, partilhar o pão, partilhar a sua porção por eles mesmos. Eles tinham que sempre estar revisitando a fonte. E agora eu quero falar com você que é líder, que é pastor, que é líder de ministério, que é pregador. Cara, chega um momento que o cesto ele acaba. E se você ficar distribuindo, perdão, compartilhando, sem voltar à fonte, chega uma hora que o motor vai fundir. E o que eu estou falando não é de algo que eu ouvi falar, mas que eu vivi na pele. Era uma ministração atrás da outra. Já vivi uma época que era uma ministração atrás da... E não tem problema. Muitos ministros vivem essa realidade. De pregar todo final de semana, basicamente quase todos os dias. Tem grandes homens de Deus que vivem essa realidade há anos. Posso citar aqui alguns para você. Augusto Niponemos, Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá. Quantos anos esses caras estão na estrada? Tanto na igreja local, quanto pregando o evangelho nas agendas que eles são chamados a fazer. Anos e anos na estrada. Mas se nós, como ministros, como pregadores, não revisitarmos a fonte constantemente, chega uma hora que o motor funde. Isso aconteceu comigo. Quando eu tive, em 2022, quase que à beira de um burnout e uma depressão laudada, uma depressão clínica laudada, muito foi em conta de viver uma vida ministerial sem beber da fonte. Sem estar constantemente revisitando a fonte. Chega uma hora que o pão acabou e eu comecei a fazer o meu próprio pão. E aí o motor fundiu. Existe aqui uma lição muito válida. Sabe, a gente fica hoje com todos os meios, né, as facilidades, os materiais, os canais, muito conteúdo bom sendo produzido. Este canal aqui é uma tentativa de levar a mensagem do evangelho ainda mais adiante, mas sabe, esse devocional ele não é suficiente. Ele não substitui o relacionamento, a porção que o Senhor quer individualmente entregar a você. Só que nós não estamos falando de uma obrigação religiosa. Nós estamos falando de um prazer. Imagina o que é você ir o prazer que é você ir diretamente à fonte todos os dias. Em João capítulo 15, Jesus vai dizer assim: permaneçam em mim e eu vou continuar permanecendo. O permanecer é diferente do simplesmente ficar, do estar ali. Porque o permanecer tem a ver com uma continuidade, com uma insistência, com uma perseverança, ainda que venham as turbulências da vida. Vai ter momentos no nosso devocional, e você com certeza já deve ter vivido isso, nosso momento íntimo de devoção ao Senhor, que a gente vai ler a Bíblia, a gente não vai entender nada, a gente vai orar, a gente não vai sentir nada. Mas a questão não está no sentir, a questão está no crer. Você vai para o lugar secreto não para ver Deus, mas para ser visto por Ele. E a perseverança está nisso. Vai ter momentos que vai ter dias que vai ser maravilhoso. Deus vai falar com você, você vai sair dali renovado, você vai sair dali direcionado. Vai ter momentos que parece que o céu está de latão. Vai ter momentos que parece que Deus está em silêncio.
Mas a grande sacada não está naquilo que a gente sente, está no que a gente crê e na permanência. Permanece, fica à espreita, continua insistindo, continua insistindo, continua insistindo, dia após dia, pegando a porção diária, entendendo que aquela porção é válida para aquele momento. E a porção, e observa isso, o único alimento que o povo tinha era o maná, então eles digeriam aquilo ao longo do dia. Então é uma porção que você pega, você digere, e você pega, você come, você se alimenta e você vai digerindo aquilo ao longo do dia. Quão maravilhoso é nós irmos diretamente à fonte diariamente. O meu desejo para essa semana que está se iniciando é para que você receba a porção diária. Para que você não recicle a mesma porção para o dia seguinte, porque ela estraga. Qual é a porção, por exemplo, também, que o Senhor tem dado para essa estação? Qual é a direção específica que Ele tem dado para sua casa nessa estação? Será que a estação já foi vencida? Será que a porção já venceu e você está ainda insistindo novamente naquela porção, reciclando, ela já estragou há muito tempo e você está ali ainda tentando provar, com medo de dar o próximo passo? Ah, querido, existe uma porção separada para nós, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Nós que éramos seres pecadores, fomos comprados por um alto preço, pelo sangue de Cristo, e todos os dias Ele ainda na sua misericórdia nos dá uma porção nova. É tempo de finalizar, é tempo de pararmos de ficar na mesma porção durante tanto tempo. Chegou a hora da porção nova. Chegou a hora da porção nova. E se você ainda tem a clareza de que você deve continuar nessa porção, que você persista. Que as circunstâncias não o façam desistir de buscar porções de outras fontes. Esse é o meu desejo, a minha oração para você. Quero finalizar esse devocional com uma oração, orando pela minha e pela sua vida também. Querido Senhor, nós agradecemos pela porção diária que nos é concedida e fornecida diariamente. Pela porção dada para essa estação, Senhor. Que o Senhor nos traga clareza, fome, sede da Tua presença. Fome e sede da porção, fome e sede do maná, do pão vivo que desceu do céu diariamente, de tal modo que a gente amanheça o dia seguinte com fome de novo, prontos para provar da nova porção que o Senhor irá nos conceder. Que a gente persista nesse lugar, que a gente permaneça nesse lugar. É isso que nós lhe pedimos, em nome de Cristo. Amém. Se você gostou, se você chegou até o fim, deixe o seu curtir, que isso é muito importante para o canal. Compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Já se inscreve no canal para você não perder nada. E eu vejo você no nosso próximo conteúdo.